Pode começar? Calma aí, deixa eu introduzir. Ah, tá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem um tempinho que eu não estou postando nada, eu sei, mas é por uma boa causa. Então eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo a minha apresentação de defesa de mestrado. Eu não vou apresentá-la inteira, porque a parte de resultados eu quero deixá-la para os artigos que a gente está escrevendo, então para não dar nenhum spoiler, nada, então eu vou apresentar para vocês até a parte de revisão bibliográfica que eu usei no meu trabalho. Espero que vocês gostem, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. Você também pode contribuir para o canal usando o Pix, vou deixar aqui no vídeo, mas também no comentário fixado. Beleza? Muito obrigado. Então confere o vídeo depois da vinheta. Valeu! Segurando as expectativas. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos dar início hoje à defesa de mestrado, então, do Vinícius Aranda. Queria agradecer os membros da banca que aceitaram participar da avaliação dessa etapa do mestrado do Vinícius, o professor Floriano do Unicamp, que veio nos prestigiar aqui hoje, o professor Koga, o meu companheiro orientador Daniel, né? E eu agradecer a todo mundo que veio assistir e prestigiar aqui a defesa do Vinícius. Então a defesa vão ser 3 etapas. A primeira é a apresentação, depois a gente passa para a admissão da banca, tem uma sessão secreta para depois fazer a análise pela banca e depois a gente chama para divulgar o resultado final. Então vamos começar, agora sim. Tá. Então gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Bom dia. Agradecer a presença da banca também. Então vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, intitulada como Avaliação das propriedades de armazenagem de hidrogênio através da reação sólido-gás eletroquímica da liga multicomponente titânio, nióbio, cromo, manganês, ferro 2 com estrutura de fase Laves tipo C14. Meu nome é Vinícius Aranda, fui orientado pelos professores Dr. Guilherme Zepon e Daniel Rodrigo Leiva, e esse projeto foi financiado pela CAPES e a FAPESP. Então aqui são alguns itens que nós vamos discutir nessa apresentação. Uma breve introdução, a revisão bibliográfica separada em 3 itens, a fase Laves multicomponente, interação hidrogênio-metal via reação sólido-gás, em seguida via reação eletroquímica, os materiais e métodos, seguido de resultados e discussões. Então já deixando claro que eu fiz uma síntese dos principais resultados, tá? Em relação aos que estão escritos na dissertação. Em seguida, conclusões e algumas sugestões de trabalhos futuros. Então, como nós todos sabemos, o hidrogênio tem um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energia limpa, e se produzido de fontes renováveis como eólica, solar e das marés, ele promove então um ciclo de energia limpa. Mas um dos grandes desafios do uso do hidrogênio é quanto à sua estocagem, uma vez que é um gás de baixa densidade. Nesse sentido, os hidretos metálicos são materiais capazes de suprir essa necessidade, né? E isso é dado pela sua alta capacidade de densidade volumétrica de estocagem de energia. Dentre desses materiais existem as ligas multicomponentes, que são ligas que vêm chamando bastante atenção, e essas ligas proporcionam então um vasto campo composicional para o desenvolvimento de materiais para quase qualquer tipo de necessidade. Então existem basicamente 2 estratégias que nós podemos usar para a produção desses hidretos. Então é a reação sólido-gás, né, onde o nosso material entra em contato com o hidrogênio-gás, ou através da reação eletroquímica, onde esse material é usado como um eletrodo em baterias do tipo níquel hidreto metálico. Aqui eu trouxe uma liga muito pertinente que foi reportada na literatura e ela tem chamado bastante atenção. Ela é uma liga multicomponente, com composição titânio, zircônio, cromo, ferro, manganês e níquel. Ela apresenta boas propriedades de armazenagem de hidrogênio, uma capacidade em torno de H/M igual a 1. Essa capacidade ela é reversível e tem uma cinética muito rápida de absorção de hidrogênio. Essa liga foi uma liga muito importante para o meu mestrado, então ela foi um ponto de partida. Então nós sugerimos a substituição de zircônio por nióbio. E o nióbio justamente por o Brasil ter a maior reserva mundial de todo o elemento, e ainda ele é vendido de forma de ligas ferro-nióbio, que inclusive é uma commodity. Então é do nosso dever como pesquisadores desenvolver outras aplicações e utilizar recursos do nosso próprio país. Então, utilizando dessa premissa,
foi inicialmente feito um estudo preliminar, onde apenas o nióbio o zircônio foi substituído por nióbio. Então, na figura A, nós vemos o diagrama de fase de equilíbrio, né, da solidificação dessa liga, e nós vemos a presença de múltiplas fases, sendo que as fases com estrutura CCC e CFC apresentavam maior concentração de níquel, e a única fase C14 presente apresentava pequena concentração de níquel. Então, visando a desenvolver uma liga com estrutura de fase lave C14, com alta concentração de nióbio e que fosse monofásica, o níquel foi removido da composição e um novo calfade foi recalculado, e nós vemos aqui então a solidificação quase que em 100% de C14, com uma pequena concentração de estrutura de uma segunda fase com estrutura CCC. Então, o objetivo desse projeto foi em produzir, caracterizar estruturalmente e avaliar as propriedades de armazenagem de hidrogênio da liga titânio, multicomponente, né, titânio, nióbio, cromo, manganês, ferro 2, através da reação sólido-gás e através da reação eletroquímica em solução alcalina. Então, na revisão bibliográfica, o primeiro item que nós vamos discutir é a fase Laves multicomponente. Então, as ligas contendo múltiplos elementos como elementos principais inicialmente eram conhecidas e chamadas de ligas de alta entropia. Então, elas eram frequentemente chamadas de ligas de baixa, média e alta entropia, mas a grande diferencial dessas ligas é que, mesmo apresentando muitos elementos, ainda formavam uma estrutura simples como CCC e CFC. Uma outra vertente de se explicar essas ligas era quanto à composição, onde os teores de 5 ou mais elementos variavam entre 5% e 35%, mas hoje, né, de modo geral, nós podemos se referir a essas ligas como sendo ligas multicomponentes, e outros parâmetros além da entropia são utilizados para compreender a formação dessas ligas, como a diferença dos raios atômicos dos elementos, a entalpia de mistura, concentração de elétrons de valência e a eletronegatividade dos elementos. E do ponto de vista de absorção de hidrogênio, nós que trabalhamos com as ligas multicomponentes, frequentemente subdividimos elas em ligas com estrutura CCC, ligas de alta entropia contendo magnésio e as multicomponentes hexagonais do tipo Laves, que são a que nós vamos discutir um pouco melhor agora. Então, as fases Laves são intermetálicos com estequiometria AB2, com a razão dos átomos do tipo A pelo do tipo B variando entre 1,05 e 1,67. Os átomos do tipo A são em geral mais eletropositivos e os do tipo B menos eletropositivos. E existem 3 tipos de fases Laves: a hexagonal C14, que é o nosso foco nesse trabalho, cúbica C15 e a hexagonal C36. Então aqui eu trago uma imagem, né, de uma célula unitária esquemática com a estrutura de fase Laves C14, com a composição de interesse. Então, os átomos bipartidos azul e verde representam as posições de Wyckoff dos átomos do tipo A, que em geral são também os elementos que têm uma boa interação com o hidrogênio, como titânio, zircônio e nióbio, e os demais, as posições de Wyckoff dos átomos do tipo B, que em geral também são os elementos que têm uma menor interação com o hidrogênio, são menos favoráveis às ligações de formação de hidretos. Então, a estrutura de fase Lave C14 é representada pelo grupo espacial P63MMC ou 194 da Tabela Internacional de Cristalografia, e ela apresenta então 4 fórmulas unitárias do AB2 em uma célula unitária representada aqui, sendo que os seus parâmetros de rede C sobre A é em torno, aproximadamente, a raiz de 8/3. Na estrutura de fase Lave C14, então, nós temos 3 tipos de interstícios, né? Os A2, B2, AB3 e B4, então nessa figura nós vemos o formato deles. E em uma fórmula unitária, então, nós temos 12 A2B2, 4 AB3 e 1 B4. Então, em uma célula cristalina, nós temos um total de 68 interstícios, que são representados aqui, né, as suas posições na figura B. Esses interstícios são os responsáveis pela absorção de hidrogênio. Então, a interação do hidrogênio-metal é quem vai controlar a absorção do hidrogênio e a sua entrada nos interstícios de menor energia. Então, os interstícios A2B2 são os mais favoráveis à absorção inicial, já que apresentam maiores quantidades de elementos formadores de hidretos, seguidos dos AB3 e em seguida os B4. Então, o controle composicional também vai interferir nessa absorção de hidrogênio, tá?
O segundo tema da nossa revisão bibliográfica, então, é a interação hidrogênio-metal via reação sólido-gás. Essa interação, ela ocorre basicamente em 3 etapas. Inicialmente, nós temos a adsorção da molécula de hidrogênio pelas forças de Van der Waals. Elas são dissociadas e adsorvidas, então há a formação da ligação metal-hidrogênio. Em seguida, elas são difundidas no interior do material, formando a solução sólida que nós chamamos de fase alfa. Então, a reação de formação do hidreto, né, a sua energia livre padrão, é igual à entalpia livre padrão, menos a temperatura vezes a entropia padrão de formação do hidreto. Uma visão mais termodinâmica desse processo, então, a energia livre total é a padrão mais RT vezes ln de Q, onde R é a constante dos gases, T a temperatura e Q a razão da atividade do hidreto, dividido pela do metal, vezes a pressão de hidrogênio. Em condições de equilíbrio, a variação da energia livre é zero, né? Então, nós podemos reescrever a equação 2 e, também considerando o equilíbrio, a pressão de hidrogênio pode ser igualada à pressão de equilíbrio e as atividades do metal e do hidreto iguais a 1. Reescrevendo a equação 3, nós chegamos à equação 4 e, utilizando a equação 1, nós podemos, então, chegar à equação de Van Hoff, que mostra a relação direta e a dependência direta da pressão de equilíbrio pela temperatura. E como nós podemos calcular essas pressões? Nós podemos utilizar, então, das curvas de pressão, composição e isoterma, né, representada pelas essas curvas em diferentes condições de temperatura. Então, inicialmente, em pequenas concentrações de hidrogênio, nós temos a formação da fase alfa, que é a solução sólida. Então, nós temos, pela lei de Sieverts, que a concentração X de hidrogênio na liga absorvido é dependente de uma constante K, que é dependente da temperatura, vezes a raiz quadrada da pressão de hidrogênio aplicado. Então, a absorção de hidrogênio em fase alfa ocorre até um ponto onde nós atingimos o limite de solubilidade de hidrogênio, e nesse ponto, nessa pressão, nós temos então o início da precipitação do hidreto, que nós chamamos de beta. E aqui, nesse caso, né, nós temos um platô de pressão. Então, esse platô de pressão mostra que há a coexistência da fase alfa, do hidrogênio gás e do hidreto fase beta. Então, acima dessa pressão, nós estamos em condição de absorção de hidrogênio e em equilíbrio, então, as fases beta e hidrogênio gás, e abaixo, em condição de desorção, estando em equilíbrio a fase alfa e o hidrogênio gás. Medindo essas curvas em temperaturas diferentes, nós podemos, então, calcular e determinar a entalpia e a entropia de formação do hidreto através da equação de Van Hoff. Do ponto de vista de absorção de hidrogênio das ligas multicomponentes, as ligas com estrutura CCC podem ter transformação de fase, né? Então, a fase alfa pode ter uma estrutura diferente da beta. Elas podem apresentar, inclusive, mais de um platô de pressão, enquanto as ligas com estrutura C14 absorvem apenas de forma intersticial. E há uma discussão na literatura sobre a formação ou não de um platô de pressão. Inclusive, trago aqui a liga, né, como premissa do projeto, que apresenta um platô de pressão em torno de 10 bar, e outras duas ligas Lab C14 que não apresentam necessariamente esse platô de pressão. Existe também o que nós entendemos, né, que o controle composicional controlam a capacidade de absorção dessas ligas, mas também a formação ou não desses platôs. E um outro ponto bem interessante dessas ligas é que elas apresentam um vasto campo, distribuição de pressão de equilíbrio. Então, nós podemos ter ligas com baixíssimas pressões de equilíbrio, então em torno de menores que a pressão ambiente. Há, por exemplo, ligas como a liga do sistema titânio, zircônio, cromo, ferro, que já em temperaturas bem baixas, em menos 20 graus, já apresentam uma pressão aqui em torno de 30 bar. Os autores até relatam que, pela equação de Van Hoff, eles estimam que essa liga tenha altas pressões em torno de 450 bar, ainda abaixo de 100 graus. Por fim, para encerrar a revisão bibliográfica, quero conversar com vocês sobre a interação hidrogênio-metal via reação eletroquímica. Então, na reação eletroquímica, os hidretos, ou no caso as ligas multicomponentes, são utilizadas como eletrodos em baterias do tipo níquel hidreto metálico. As células eletroquímicas apresentam um pH 14, então uma solução aquosa sendo de NaOH ou KOH. O controle da reação é de forma potenciostática ou galvanostática, né, através do potencial ou da corrente. E a reação de redução da água, uma das reações mais importantes, né, que nós também temos a evolução de hidrogênio, tendo um potencial padrão
em torno de menos 0,83 volts. Essa é uma das reações mais importantes que acontecem, então, na eletroquímica. Então, novamente, uma visão mais termodinâmica do processo. Com a equação de Nernst, nós temos que o potencial de equilíbrio é igual ao potencial padrão, menos RT, dividido por ZF, né? O Z sendo o número de elétrons envolvidos na reação, no caso é 2. A constante de Faraday vezes o Ln da concentração de OH, vezes a fugacidade de hidrogênio, dividido pela atividade da água. Se nós considerarmos então o hidrogênio como um gás ideal, a fugacidade do hidrogênio pode ser igualada à sua pressão e a atividade da água igual a 1. E lembrando que nós estamos em uma condição de pH 14, o pOH é 0 e, se for em temperatura em torno de 25 graus Celsius, nós chegamos na equação 10, que mostra a correlação direta entre o potencial de equilíbrio e a pressão de equilíbrio, a mesma pressão de equilíbrio da reação sólido-gás que eu apresentei anteriormente. A figura ao lado, então, mostra o plot da equação 10, então, o potencial de equilíbrio pela pressão de equilíbrio, e se nós tivéssemos uma liga com aproximadamente 0,1 atm de pressão de equilíbrio, o seu potencial de equilíbrio correspondente seria em torno de menos 80 volts. O que nós entendemos então dessa equação é que, submetendo a liga em potenciais mais positivos, nós estaríamos submetendo ela em condições de pressão menores do que 0,1 bar. E o que também nos daria então a condição de desorção de hidrogênio e estabilização da fase alfa e hidrogênio. De modo contrário, então, em potenciais mais negativos, nós estaríamos, como se nós estivéssemos submetendo a nossa liga a pressões muito elevadas de hidrogênio. E uma questão bem interessante é que pequenas variações de potencial aumentam ordens de grandeza em questão de pressão. Então, menos 0,15 volts aumentam, por exemplo, uma ordem de pressão. E um ponto importante é que as baterias níquel e hidreto metálico, em geral, necessitam de ligas com pressão de equilíbrio de até 1 atm, já que em geral também são células abertas, então a comunicação da pressão atmosférica. Então, novamente, considerando a equação de Van Hoff e a equação 10 da eletroquímica, nós podemos falar então que a entalpia e a entropia são quantidades termodinâmicas que determinam tanto a pressão de equilíbrio quanto o potencial de equilíbrio, que são dependentes de cada metal. E do ponto de vista de reação de eletroquímica, né, as ligas AB2 são ligas consideradas de segunda geração e elas apresentam uma alta estabilidade dos seus hidretos e também a possível formação de óxidos na superfície dos eletrólitos. Então, a capacidade de eletroquímica ela é frequentemente medida pela unidade mAh por grama, que pode ser convertida, né, pela capacidade de H sobre M, que é a capacidade de sólido gás. Então, nós temos a relação mostrando que a capacidade de eletroquímica é igual a capacidade em sólido gás vezes a constante de Faraday dividido por 3,6 vezes a massa molar do metal ou liga. E quero já deixar claro novamente para a banca, né, que os experimentos utilizando a reação eletroquímica começaram recentemente no laboratório. O meu trabalho é o segundo trabalho envolvendo esse tipo de reação, e o protocolo que foi desenvolvido no trabalho de mestrado da Audrey, né, foi utilizado nesse trabalho também. Então, ela estudou paládio, nióbio e vanádio e chegou a dois resultados muito interessantes, que inclusive nós também determinamos com ligas. Então, ela mostra, né, com as impedâncias eletroquímicas, que a reação de evolução de hidrogênio é independente dos metais, uma vez que nós temos aqui nas impedâncias curvas muito similares, mas eu vou deixar isso para conversão melhor na análise de resultados.